Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil e especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o porquê que o brincar simbólico é tão importante no atendimento infantil. Vamos conversar? É muito comum a gente ouvir aquela frase: Psicólogo só brinca. É tão bom ser psicólogo, porque esse psicólogo brinca. E não é verdade, tá, gente? Primeiro que a função do psicólogo não é só brincar. Para além do tempo de consultório no chão ou na mesinha com a criança, a gente tem muitas outras tarefas para além da sala de atendimento. Então, todo o processo de relatórios, avaliações, conversa com os pais, estudo do caso, estudo de artigos relacionados ao caso, pesquisa no DSM, pesquisas diversas para a gente conseguir correlacionar todas aquelas informações que a gente tem e criar grandes conclusões, tudo isso não é feito dentro daquele tempo de sala com a criança. É feito depois, durante outra tarde, outro dia, de manhã, depois do atendimento. Então saibam que a psicologia não é só brincar com a criança. Mas por que é tão importante o brincar na psicoinfantil? Porque para a criança, o brincar é a forma de comunicar da criança. O brincar é o grande trabalho da criança. Assim como nós adultos conversamos e trabalhamos, a criança usa o brincar para entender o mundo à volta dela. É através do brincar que nós, psicólogos, conseguimos entrar no mundo da criança, conhecer ela, entender o que ela pensa, o que ela sente, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela tem medo, o que ela não tem medo. O brincar terapêutico, ele tem esse objetivo. Quando eu digo brincar terapêutico, não é porque a criança tem que brincar de alguma forma específica. É muito mais porque a terapeuta vai ter que analisar aquela brincadeira e aquele brincar para conseguir tirar conclusões em cima disso. Então é muito mais sobre o seu olhar de terapeuta infantil durante a brincadeira do que de fato o que a criança está brincando. Por exemplo, uma criança que perdeu alguém na pandemia, de repente um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, talvez ela não consiga expressar isso na fala, mas durante uma brincadeira de família, de casinha, um desenho, ela consegue mostrar o quanto que isso foi difícil, ou demonstrar os bonecos tristes, ou demonstrar uma cena de morte mesmo. Então, através da brincadeira, o profissional vai conseguir entender como que ela enxergou aquela cena toda. E isso, gente, é muito incrível da nossa profissão. Além disso, a brincadeira estimula o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento emocional e também autoconfiança, além de outras tantas áreas como funções executivas, resolução de problemas e criatividade. Então, o processo da brincadeira no atendimento infantil, ele tem todos esses aspectos e não só dentro do nosso consultório, né? A gente já sabe hoje a importância que é a criança brincar com os pais, construir esse vínculo com os pais, com a mãe, com o pai, com a família, com os irmãos. Então, a brincadeira é a forma da criança ir se relacionando com o mundo ao redor dela. E por isso que a gente tem hoje em dia uma situação bem complexa na qual crianças passam o tempo inteiro na escola. Então, muitas crianças vivem o integral nas escolas, chegam em casa, jantam, TV, dormir. Elas perderam aquele tempo que a gente ficava em casa de brincar. Claro que sempre teve uma aula ou outra, né? Tipo, uma aula de inglês, uma aula de futebol, uma aula de basquete, uma aula de dança, um balé. Sempre as crianças, né, que têm, claro, possibilidade de ter essas aulinhas extracurriculares, tiveram isso ao longo da infância, mas isso não nos impedia, por exemplo, na minha geração, de ter o brincar livre em casa, com os pais, sozinha, com as amigas do prédio, do condomínio. E hoje em dia as nossas crianças não estão mais tendo isso, porque está tão puxado o tempo de escola e o tempo de trabalho dos pais, que o que sobra de tempo, eles estão todos tão cansados que é jantar, ver TV e dormir. E a gente está perdendo essa chance da construção do vínculo entre a criança e os seus pais. E isso é muito sério. Eu vejo isso acontecendo no consultório. O vídeo da semana passada foi sobre o excesso de telas, porque a gente já sabe os prejuízos que isso tem. Eu vou deixar aqui em cima para vocês clicarem no vídeo sobre excesso de telas. Então a gente precisa estimular o brincar, voltar nessa questão do brincar, do explorar a natureza, brincar lá fora. Eu sei que a gente tem algumas questões hoje diferentes da questão de como a gente mora, dos riscos que tem, né, uma criança na rua e tal, uma criança num prédio sem supervisão. É claro que não dá, mas com supervisão e com um adulto próximo,
deixar ela explorar com segurança é muito importante para que ela crie brincadeiras. Esses dias, em uma sessão, um pai me perguntou assim: o filho dele fala que ele sente ócio. Ai, tô ocioso. Ai, tô entediado. Ai, pai, tô muito entediado. Ele fala isso porque ele quer ver TV. E eu falei que não poderia ter TV para aquela criança naquela situação, que não vem ao caso explicar, mas ele não podia ter TV de segunda a sexta, somente finais de semana, porque já era um caso de vício em telas, tá? E aí o pai falou: e o que eu faço quando ele falar que tá entediado? E aí eu respondi: deixa ele ficar entediado. Ficar entediado estimula uma coisa chamada ócio criativo. O tempo que a gente tem fazendo nada, o nosso cérebro está criando coisas, criando história, criando possibilidades do que fazer. E isso é muito importante para a nossa organização mental, para a gente ficar bem com nós mesmos e não sempre depender de uma muleta externa, que são as telas hoje em dia. Infelizmente, a gente vê hoje em qualquer fila de banco, aeroporto, qualquer lugar que tenha um tempo de espera, a gente não sabe mais sentar lá e observar o local. Olhar as pessoas, olhar o local, olhar o cafezinho, olhar o chão, olhar o avião, olhar, sei lá, o espaço. A gente fica imerso em telas, nós adultos, tá? E eu também falo que eu também faço isso. Levo um livro às vezes para tentar mudar um pouco o foco? Claro que sim, mas infelizmente a tela chama muito, ela é muito fácil de acessar. E eu gosto da gente ficar atento a isso por entender que é tão importante o brincar que a gente precisa dar o exemplo para os nossos filhos. Então, ao brincar com os nossos filhos, a gente está dando o exemplo da brincadeira e também criando esse grande vínculo com eles, que vai ser fortalecido quanto mais a gente está junto, brincando e interagindo. E aí vão ter pais, terapeutas, que vão falar para vocês assim: Paulinha, mas eu não sei brincar. E o que você vai fazer? Ensinar eles a brincar. Então vai trazer esse pai para dentro da sua sala de consultório, vai trazer jogos e brincadeiras para você conseguir brincar com ele, com a criança, e vai orientando ele no processo. Olha, tá vendo que agora ele pegou a bonequinha? Dá pra gente pegar o cachorro e pedir para interagir com a boneca. Ah, a boneca dele foi, dá pra pegar uma roupinha e perguntar se ela quer trocar de roupa. Ah, ele pegou o microfone, vamos ver se ele quer fazer um show. Então, ir orientando o pai nessa caminhada para que ele consiga ir criando estratégias da brincadeira, porque tem muita gente que não tem essa forma inata de ser criativa e brincalhona. Claro que para nós terapeutas infantis é essencial. Se você não tem isso dentro de você, você vai precisar trabalhar essa brincadeira para ser um bom profissional da área e, claro, orientar e educar os pais nesse processo. Vocês têm outras dúvidas sobre o brincar, gente? Deixa aqui nos comentários que eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse assunto e isso vai poder ajudar vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!